Nós já estamos na metade da segunda temporada, Júnior. Ainda tem gente que assiste o programa e ainda não foi curtir a fanpage. Eu não acredito que você ainda não foi lá falar com a gente pessoalmente. Pessoalmente. É pessoalmente que fala. Porque a gente vai lá falar. A gente responde. A gente dá a curtidinha no comentário do pessoal. Sim, claro. A gente vai lá, galera. Aqui em cima, ó, tá aparecendo aí aonde você pode entrar para poder curtir a fanpage. E na fanpage, Júnior, você não só vai poder ter materiais extras, como também vai receber em primeira mão o programa inédito que sai na internet. Sai antes de passar aqui no Novo Tempo. Exatamente. Então, acompanha a gente lá, comenta, compartilha para outras pessoas conhecerem o programa também e fique sempre linkado. Você aprendeu no último programa, Júnior, sobre essa questão de mundo que a gente sempre fala no cristianismo, Sim. né? E agora que você entendeu isso, a gente quer te levar para o próximo passo. E o programa de hoje ele é um estudo que vai, na verdade, fazer um apelo para o seu coração. Principalmente se você é jovem, Júnior. Ah, é? É, principalmente. Diretamente. Não é só para os jovens essa mensagem. Não, eu entendi. Mas se você é jovem, a gente quer fazer um apelo para você que agora entendeu o que é ser cristão de verdade, o que é ser do mundo. Agora que isso está claro por causa do último programa, a gente quer te indicar o próximo passo, para onde você vai a partir daí. E por isso a gente vai falar hoje, Júnior, de figura de transição. Figura de transição. O que é uma figura de transição? Por toda a história, você vai encontrar pessoas que, em sua época, fizeram alguma coisa para transformar a geração em que vivia. Sim. Não é? Em sua época, foram pessoas que a gente diz que elas estavam à frente do seu tempo. É verdade. Não é? Então, são figuras de transição. Sempre vai ter alguém que vai falar primeiro que os outros. Exatamente. As figuras de transição, Júnior, elas causam mudanças, né? Elas são pivô dessas mudanças que acontecem no mundo. São pessoas que normalmente, como você falou, são vistas como muito à frente do seu tempo. Essas mudanças são boas ou são ruins? Nós estamos falando de mudanças boas aqui, que é o que nos interessa. Ok, mas figura de transição ela pode causar mudança boa ou tanto ruim. Não é o mérito do que a gente vai falar aqui. Isso, nós não estamos preocupados com isso. A gente Não está estamos preocupado preocupados com isso. em falar da figura de transição. Ok, no presente, no momento que essa figura de transição está agindo, ela pode até se chamar de louca. Pode ser chamada de louca. Mas lá no futuro, quando olham para trás, falam, ó, ele que estava certo. Exatamente. Vamos chamar ele, foi uma pessoa que revolucionou, que trouxe, né? Vai ser lembrado, etc. e tal. É muito fácil a gente lembrar de inventores, né, que causaram esse tipo de coisa. Sim. A gente que criou alguma coisa que na sua época não foi nem entendido, mas que causou uma grande transformação. Bem próximo de nós aqui, a gente tem personagens como Steve Jobs, por exemplo, né, que causou uma grande revolução no mundo e começou lá no fundo, numa garagem lá, e ninguém naquela época imaginava o tamanho. Aonde ia chegar. Exatamente o que seria. E queria mudar a face da Terra, praticamente. Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. Então é isso. Então a gente vai convidar você para você entender o que é isso e quem sabe, talvez você seja uma figura de transição. É isso aí. Então, para a gente entender isso, a gente vai numa história da Bíblia, conhecida de muita gente. A gente vai falar de um personagem que a gente entende como figura de transição. A gente escolheu o personagem Josias porque a gente entende que ele foi figura de transição. Exatamente. A gente já vai falar daqui a pouquinho o que é uma figura de transição, assim, ponto por ponto, mas você vai ver que Josias, ele é uma figura bíblica de transição. Ok. E aí, através da história de Josias, a gente vai tentar identificar se você é uma figura de transição, se você pode ser, ou se você reconhece alguém que seja, mas no final mesmo o que a gente quer é que você seja uma figura de transição aí onde você está, no seu contexto, no seu local, porque a gente precisa de fazer transformações grandes. Exatamente, nós somos sal da terra. É isso. E sal está aqui para transformar uma coisa que não tinha sabor numa coisa que tem sabor. Sal é um objeto de transformação. O cristão, ele tem que ser uma figura de transformação. E no nosso caso aqui, que a gente vai se inspirar em Josias, para a gente ser uma figura de transição.
Ok. Então, por que a gente escolheu Josias? Porque Josias, a história dele é muito interessante, Júnior. Nós vamos olhar ponto por ponto e vamos identificar na história de Josias características de uma pessoa que é uma figura de transição. Para começar, Josias é filho de Manassés, que é conhecido como o pior rei da Bíblia, Sim. certo? Foi terrível. Terrível. Ele que cerrou Isaías? Ele que cerrou Isaías, Cerrou Isaías no meio. cerrou dentro de um tronco, Fica... para não morrer rápido, né? Não, serrar dentro de um tronco é só para quem serra, que dá alguma vantagem, né? É que na Porque verdade, para quem tá no tronco é a mesma coisa. na verdade, o serrar dentro do tronco é para fazer o processo de execução ser mais lento e doloroso. Ah, é? É. Não vamos falar disso. Não vamos falar disso? Não. Ok, então beleza. Manassés cerrou Isaías. Isso. Ruim. Gente má. Gente má. E o filho de Manassés, né? Filho de peixe, Peixinho é. o filho de Manassés veio ruim também. Quem era filho de Manassés? Amon era o filho de Manassés. E Amon era filho de Manassés, e como é que foi Amon? Ruim também. Manassés instituiu a idolatria no povo de Israel e Amon confirmou essa Confirmou a idolatria. idolatria. Exatamente. E o filho de Amon, O filho de Amon, que deveria ser pior, né? terceira Porque tá potência, terceira geração, Exatamente, tá vindo tudo ruim. De repente nasce Josias. nasceu Josias. Nasceu Josias. E aí Josias tem uma característica muito interessante. Ele é colocado no trono muito novo. Com 8 anos de idade, ele é rei de Israel. Rei de Israel aos 8 anos de idade. Aos 8 anos. O pai morreu, né? E Você aí que tem sobrou- 8 anos, o que está fazendo aí agora? Você que tem 8 anos nem deve estar assistindo aqui, né? É. O programa tinha que ser mais coloridinho, para ele estar Pra assistindo ele e assistir. tal. Então, Josias, com 8 anos, ele já era rei. Isso, Já era rei. Tava lá, governando a nação. isso. E aí, você já imaginou essa situação? Você ser colocado numa situação dessa? É possível que essa situação, inclusive, tenha feito ele ser o que ele acabou sendo em vida, porque quando você começa com 8 anos a ter responsabilidade de milhares de vidas na sua mão, acho que isso deve mexer de alguma maneira com você, né? Entendi. Mas será que ele tinha consciência com 8 anos que Não faço que ele ideia. estava fazendo? Eu não faço ideia. A Bíblia não dá detalhes. A Bíblia só fala assim, ó, com 8 anos ele começou a reinar. Ok. E aí ela dá um outro detalhe importante. Ela fala assim, 8 anos depois que ele começou a reinar, portanto ele tinha 16? 16 anos, ele começou a buscar a Deus. Essa história está em 2 Crônicas, capítulo 34 e capítulo 35. São capítulos um pouco extensos e não vai dar para a gente ler aqui com vocês, mas eu recomendo a leitura. Então, se você quer entender mais essa história e ver uns detalhes que a gente vai citar aqui, dá uma lida lá em 2 Crônicas, capítulo 34 e 35. Ok. E a partir de agora a gente vai detalhar aí as características de alguém que é uma figura de transição e a gente vai ver essas características em Josias. Da onde a gente está tirando essas características, Diego? A gente está tirando as características de um livro, que tem em português, inclusive, do Paulo Kretley, que fala de figuras de transição. É desse livro que a gente está tirando as características de uma figura de transição. E você vai perceber que Josias tinha essas características. Ok, então a gente tem um livro que um camarada que estudou isso, esse tipo de pessoa, né? Exato. Na sociedade, esse fenômeno social, e ele dá então 8 características para a gente identificar uma figura de transição. Exatamente. E a gente aplicou essas 8 características em Josias. Josias. Vamos então para a primeira característica de alguém que é uma figura de transição. Não se deixa subjugar pelo espelho social. O que é isso, Diego? Quer dizer que a sociedade espera algo de você, a sociedade funciona de uma certa maneira, mas isso não determina quem você vai ser. Entendi, Entendeu? entendi. E é bem... Por exemplo, você é neto de Manassés, filho de Amon. Todos os reis anteriores que são seus parentes imediatos são idólatras, estão longe de Deus, então o caminho natural que se espera é que você siga esse rumo familiar. Mas de repente Josias começa a questionar isso. Quando com 16 anos de idade ele começa a buscar o Deus que eles haviam se afastado. Não, olha que interessante. Então, que tipo de educação Josias recebe, né? Quem era o pai dele e quem era o vô dele? Eles não ensinaram Deus para ele. Não. Ensinaram outra coisa. Sim. Então, ele pega essa carga, essa educação que ele teve, e ele não fica falando assim, ó, fui criado assim, sou assim mesmo. Isso, nasci olha o que assim, vou aconteceu, morrer assim. Terrível, fui criado assim, e por isso que eu sou assim. Ele não faz isso. Não. Então, a primeira característica da figura em transição é que ela não descansa de acordo com aquilo que acham dela, aquilo que pensam dela. E
Linkando com o programa anterior, essa pessoa, Júnior, ela não se conforma com o padrão deste século, desse mundo. Ah, entendi. Entendeu? Porque maior até do que a educação que recebeu dos pais ali, Josias, tinha uma coisa que todo mundo espera dele, né? Exatamente. Todo mundo espera dele. Josias não foi assim. Não. Ele rompe, não é? Rompe com aquilo que se esperava dele. Segunda característica? A segunda característica, Júnior, é também uma característica que o cristianismo dá às pessoas. A pessoa, a figura de transição, ela está sempre em mudança. Ela nunca para no tempo. Mudança é coisa boa? Mudança é coisa boa, principalmente quando a gente é ruim, né? Entendi. Mas, Diego, não tem um texto que diz que Deus não muda? Tem um texto que diz que Deus não muda. Então Deus não gosta de mudança, é isso? Eu acho que, olha, para começo de conversa, se você pegar o texto que Deus não muda e aplicar isso para mim, acho que tem alguma coisa errada nessa comparação, né? Até porque Deus é perfeito, né? Sim, claro. Exatamente. A gente precisa mudar. Exatamente. Na verdade, o que não muda em Deus é ele gostar de mudança. Exatamente, É, claro. E sabe por que Deus gosta de mudança? Porque ele diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Sim, O perfeito. que Deus quer fazer com a gente é mudar a gente. Isso, e a mudança constante do cristianismo fica bem claro quando você vê Jesus falando assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Júnior. Quem anda num caminho está sempre no mesmo lugar? Não. É verdade, hein? Estar num caminho é um processo constante de mudança. Ok. Cada passo é um passo num lugar diferente, é um passo mais próximo, é um passo numa direção. Então, a vida cristã é um processo de mudança. Santificação é um processo de mudança. E uma figura de transição, Júnior, nunca para de mudar. Ok. Então, quem é figura de transição está sempre mudando. Josias, ele não aceitou, como a gente já disse, o status quo ali. Sim. E ele buscou mudança. Exatamente. Ele buscou a Bíblia. E olha que legal, buscou quando jovem. Quando jovem, ele falou, vou estudar a Bíblia. A Bíblia diz lá no verso 3 de 2 Crônicas 34, sendo ainda moço. Então, ainda jovem, ele foi à busca de Deus. E foi à busca dessa reforma espiritual. Entendi. Ele não queria ser quem ele era, não queria ser o que estava imposto para ele, e ele foi atrás dessa mudança. Fala a verdade, ele não precisava não, né? Era rei? Cara, ele era rei. Ele podia fazer o que ele quiser. Podia, é verdade. Não podia? Podia. Quem discordasse desse, era só mandar ficar quieto. Pronto, e acabou. Então, Diego, quem não quer mudar, quem para no tempo, não é figura de transição. Exatamente. Ok? Ok. Terceira característica, uma pessoa que é figura de transição, ela substitui paradigmas negativos por paradigmas positivos. Exatamente. Paradigmas são padrões. Isso. Jeito de ver o mundo. Ok? Ok. Ok. Então a pessoa ela substitui visões negativas por visões positivas. Certo. Como é que Josias fez isso? O Josias, ele primeiro fez uma reforma pessoal nele, com 16 anos de idade, e a partir daquele momento que ele começa a reforma dele, ele vai se desenvolvendo até ele chegar com 20 anos, ele decide estender essa reforma para o povo inteiro, Júnior. E ele começa a lutar para destituir do povo a adoração idólatra a outros deuses. Porque os reis anteriores haviam levado o povo a isso. Isso, o povo todo estava numa religião, uma religiosidade que não tinha nada a ver com Deus. Eles tinham sacerdotes, eles tinham templos, eles tinham esculturas, outros deuses, assim, era a nação de Israel não adorava mais o Deus verdadeiro. Entendi. Ele podia falar assim, não dá para mexer nisso. Ele podia ter dito isso. Podia, eu resolvi aqui o meu, né? Eu tô com Deus, Tô com Deus aqui. não dá para eu mexer. É, Então a figura de transição mexe. mexe. Mas mexe que jeito? Mexe no status quo. Nós estamos falando aqui que ele vai mexer no status quo. Entendi. Entendeu? Ele é rei? Ele é rei. Mas qualquer rei, qualquer presidente, quem quer que seja que vai mexer no status quo, ou seja, vai mexer naquilo que está estabelecido, que todo mundo já acha que é o certo, que é o normal, que é o comum, ninguém espera a mudança daquilo. Quando você vai mexer nisso daí, o que acontece, Júnior? Dá problema. Muito problema. Mesmo que você esteja certo. Porque a maioria das pessoas não quer mudar. Não, ninguém quer mudar. Então, mesmo para um rei, ainda mais com 20 anos de idade, né? Sim. Novinho ainda, você chegar e impor isso, não é qualquer coisa que Jesus está fazendo. Ok, e ele fez de uma vez? Não, ele não fez de uma vez. Ele começou esse processo com 20 anos de idade. Entendi, foi aos poucos. Foi aos poucos, foi aos poucos. Então se você quer mudar alguma coisa aí, você tem que ir de que jeito? Aos poucos. Aos poucos. E mudando. Exatamente. Então vamos lá para a quarta característica da figura de transição. A figura de transição, ela é um empreendedor criativo para resolver os problemas que ela identifica. Certo. Certo? Certo. Então ela não fica de mimimi quando ela encontra um problema e ela fala, eu não consigo resolver. Ela vê o problema e ela tenta solucionar esse problema de maneira criativa. E criativo. Por que tem que ser criativo? Para não causar
choque, Choque. não é? Para não causar resistência. Para não ser aquela força contra força, né? Você precisa ter ideias mais inovadoras para não ficar batendo de frente. Entendi. Então, na hora que você for falar do erro ou propagar aquilo que você quer mudar, então você tem que fazer de forma criativa. E Josias fez de forma criativa. Muito criativo. Não Foi. Não foi? Então, com 20 anos, ele tem a brilhante ideia de profanar os templos e altares pagãos com cinzas dos mortos. Isso, exatamente. Ele percebeu que se os deuses daquelas religiões lá, eles não poderiam se manifestar se os seus templos fossem profanados. E uma das maneiras de profanar o templo era jogando cinza de mortos sobre o templo. E ele começou a fazer isso, então. Jogou. Ele criou um sistema que faria com que aquele templo, aquele ídolo, aquele lugar de adoração pagã, ele parasse de funcionar para sempre. Entendi. E ali ele criou um jeito, ele não só falou, vamos derrubar. Sim, não. Ele pegou uma regra estabelecida para o templo pagão, Isso, né? E usou a própria regra estabelecida. exato. Ok. Exatamente. A quinta característica, Júnior, é que toda figura de transição ela possui princípios. Ela não está agindo assim, sabe? Das ideias, da cabeça, simplesmente. Tem um princípio de atuação. E da onde que Josias tirou o princípio de atuação dele? Tirou da Bíblia. Tirou da Bíblia, Tirou da exatamente. E tem mais um detalhe interessante. Nesse processo de reforma do povo de Israel, o pessoal lá de Josias encontrou um livro da Bíblia que estava perdido. Quando eles encontraram esse livro da Bíblia que estava perdido, ele usou isso como um veículo da reforma do povo, fazendo com que o livro fosse lido pelo povo inteiro, para que todo mundo ouvisse o livro da lei que havia sido perdido, e eles pudessem recuperar aquela religiosidade que eles tinham perdido. Eles pudessem se voltar para Deus a partir daquilo. Então ele começou a não somente ele tinha princípios, como ele levou esses princípios para o povo. Foi bem legal, né? Ele mandou reformar o templo e encontraram lá uma antiga Bíblia, Isso. né? É. A escritura, o que eles tinham de escritura até então, né? Isso. A Torá estava lá. E ele pega isso e ele faz desse achado, ele faz um evento grandioso de reforma. E ele fala, gente, se a gente encontrou isso aqui, vamos ler novamente, vamos mudar a nossa vida. Ok, aí ele baseia toda a sua mudança em princípios. Em princípios, exatamente. No nosso caso, princípios bíblicos. Exato. Ele não estava querendo colocar o que A ele ideia achava. dele. É, a ideia dele, não. A ideia dele. Então você cuidado com a sua ideia. O que importa é a ideia do Senhor, né? Isso, exatamente. Aí, a sexta característica da figura de transição, Ele Júnior? possui perseverança. Essa é muito importante. Perseverança. Não, perseverança. Grifa aí. Porque tem gente que acha que é assim, ó, porque está fazendo a vontade de Deus, vai dar tudo certo. Pronto. Eu quero que seja agora. Ah, porque agora eu estou fazendo o que Deus pediu para eu fazer, porque agora eu estou fazendo o que é certo, estou fazendo o que é bom para os outros. Ah, agora vai dar tudo certo. Não vai dar, amiguinho, porque a vida é assim. Você vai encontrar muitas dificuldades para conseguir colocar a vontade de Deus à disposição das pessoas, por exemplo. Não, porque isso é muito importante. Você que está aí, às vezes você quer uma mudança aí na sua igreja, alguma coisa aí. E aí você começa a falar da mudança. Porque ele acha que é melhor, etc e tal. E aí você começa a falar e encontra resistência, pum. Não, a gente não aceita isso. A gente não aceita isso. O que a pessoa faz, na maioria das vezes? Ah, ela se rende e fala, Ah, já tentei, já fiz mesmo, ninguém quer saber, ninguém dá ouvido. o senhor viu que eu tentei. Viu que eu tentei. Quem fala isso não é agente de transição. Não é agente de transição. O agente de transição ele não para porque ele encontrou um problema. Não. Ele continua indo adiante, perseverante. E o mais interessante... Talvez o jeito que ele esteja indo não é o jeito que ele deveria ter ido. Pode ser também. Por isso tem que ser criativo, como a gente falou antes. Mas o mais interessante na história de Josias é que ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava reformando o povo, ele destruiu todos os templos Tudo pagãos, certinho. ele fez tudo certinho. Sabe o que Deus falou para ele? É. Ó, não tem jeito. É assim, ó, após 10 anos de fidelidade, 10 anos, 10 anos. ele procura a profetisa Hulda, Isso. apenas para ouvir de Deus, Deus falou assim, ó, ô Josias, você vai morrer em paz. Isso. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas o povo, do mesmo jeito, vai pro cativeiro. Não vai ter jeito. Exatamente. Não vai escapar do cativeiro. Não vai. Não, Você lutou, não tem jeito. Deus falou assim, ó,
você vai merecer uma morte boa. Você fez um bom trabalho. Bom Josias. trabalho, bom trabalho. Não serviu para nada. Não pro deu povo ali, nada. Não, não. ó. O povo não vai ter jeito, não. Mas você. Você foi bem. Obrigado. O que você faria? Eu acho que eu desanimaria um pouquinho. Lutou e falou, não deu em nada. E o Josias o que fez? Continuou. Josias fez a maior Páscoa da história do povo de Israel. Quer dizer que ele ouve isso aí, ele fala, então agora a gente vai... Fazer uma vigília mesmo para Agora que vai reformar tudo. Quer dizer, ele usou a crise para potencializar a luta dele. Ele não falou, chega, então não quero mais. Não, ele falou, vamos embora, é agora que eu vou mesmo. Não, percebe a característica do agente de transição. Ele, quando você olha para ele, você fala, é um herói. Foi um herói mesmo. Não foi um ancião que falou que não ia dar certo. Não foi? Não foi o presbítero. Não foi o pastor. Foi o pastor. Foi Deus. Deus falou que não ia dar certo. E ele continuou. Continuou. Mas ele não Perseverou. continuou desobedecendo a Deus, tá? Presta bem atenção aqui. Ele continuou lutando para reformar o povo. Só um detalhe. Tem gente achando que a gente vai falar que porque ele foi até o final e lutou, Deus mudou de ideia depois, né? Ah, Deus falou assim, meu filho foi fiel, então eu vou abençoar ele. Não deu nada certo. O que Deus falou se cumpriu. O povo foi pro cativeiro. Foi pro cativeiro. Mas ele não esmoreceu. Isso é uma figura de transição. Sétima característica. Inspiram mudanças não pelo que dizem, mas pelo que são. Exatamente. Você sabe que o que eu descobri recentemente que 7% do que a gente fala é importante. 93% é aquilo que a gente faz Que é o que a gente comunica. na comunicação. Entendi. E a gente fala muito, né, como cristão. A gente é bastante falador. Fala, etc. Tal. Só que a gente tem que ser o que a gente fala. A gente tem que ser e não falar. Paulo falou isso aí, né? Falou. Paulo falou, se você falar a língua dos anjos, Mas não tiver amor, se você não fizer, exatamente. você é mais um barulho entre tantos. E ele ainda diz mais, Paulo. Ele fala assim, o reino de Deus não são palavras. Olha, O reino de Deus não são palavras. A gente acha que tudo se resume a palavra. Que pregar resolve, que só falar resolve. Mas Josias não era assim, Júnior. Josias, ele entregava. E teve um momento da história de Josias, lá em 2 Crônicas, capítulo 35, verso 7, que as pessoas estão entregando dos seus próprios bens e ele, como rei, não precisava entregar nada. não precisava nada. Mas ele, como rei, ele entrega da sua própria fazenda, o que é dele, para poder participar com o povo desse processo. Olha aí que coisa. Olha que Ele legal. vai. Exatamente. E faz também. Ele é o exemplo. Ele é o líder, aquele que é seguido. Isso, não é porque ele está falando que faz só. Você olha para ele e fala, não, ele é isso aí, então eu vou seguir. Ele dá essa força de liderança. Que é muito importante. Demais. Demais. Se você quer fazer uma transição, se você quer ajudar numa transição, você precisa ser esse tipo de liderança, que faz mais do que fala. 8ª característica, Diego. O agente de transição, ele se comunica fazendo pontes. Amizade. Certo. Entendeu? Ele agrega. Certo. Ele não espalha. Você sabe que... Não é chefe autoritário, essas coisas. Né? Isso, ele não quer do jeito dele, pronto, acabou. Você sabe que Jeremias, ele compôs uma lamentação sobre Josias. Olha aí. Porque seja, ficou querido do povo. Ficou querido, o povo gostava de Josias. É. O povo gostava tanto de Josias que teve gente que cantou em homenagem a ele, lembrava dele. Você acha que quando ele começou as reformas dele, começou a acabar com o status quo da época, o jeito, o estilo de viver que eles tinham, ele começou a destruir isso, em nome de Deus que seja. Mas você acha que o povo gostou disso na época? Não, tem esse detalhe muito importante. Olha só, você muda o jeito das pessoas e elas gostam de você. Olha. Então, o agente de transição, ele faz a mudança e no final, o povo se lembra com carinho dele. Sim, porque ele se torna amigo, porque ele não está fazendo por intenção própria, ele está fazendo porque ele quer o outro, o bem do Estado do outro. E aí, aonde chegou a influência de Josias? Vamos entender aqui o seguinte. Vamos ver como que ele era a figura de transição, Júnior. Porque a gente tem aqui um povo que é completamente pagão, que está desviado de Deus, Manassés e Amon, dois reis que estão desviados de Deus. De repente vem Josias e depois de Josias, sabe quem veio, Júnior? O povo cativo. E a gente encontra 4 jovens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. 4 jovens que não se renderam à Babilônia, Júnior. Ou seja, Como é que aconteceu? sofreram influência de Josias.
Como que chega 4 jovens na Babilônia e que não se rendem à influência de Babilônia? Como que isso acontece? Isso acontece pela influência de Josias. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: havia um tempo em que o povo estava perdido. Havia um tempo em que Josias apareceu e começou a reforma. Então, Júnior, agora existe uma chance para o povo, porque existe gente que é fiel a Deus, num povo que não tinha ninguém fiel a Deus. Ninguém fiel a Deus. Então, veja só, Josias, a gente tem que notar que ele não muda a geração dele. Isso. Ele muda a próxima geração. Exatamente. O agente de transição, ele não trabalha para mudar a sua época, porque senão você desiste, desanima. Na época de Josias não dava mais. Deus falou, não dá mais na sua época. E por que ele continua? Porque ele olhava lá para frente, ele via lá na frente. Josias morreu sem ver essa transformação, mas ela aconteceu. Eu e você, a gente vê essa transformação na Bíblia. Eu quero que você imagine o seguinte: se não fosse Josias, Júnior, não haveria Sadraque, Mesaque e Abdenego, olha aí, em pé na hora da adoração à Babilônia, à estátua de Nabucodonosor. Não haveria. Não haveria. Se não houvesse a figura de transição Josias, não haveria Daniel. Porque não tinha como sair do povo os 4 jovens na época de Manassés e de Amon. O tempo todo a gente fica querendo que Cristo venha na nossa geração. Sim. Mas pode ser que Deus esteja chamando a mim e a você para preparar a próxima geração para que isso ocorra. Pode ser. Não é? Pode ser. Porque se eu ficar pensando muito em mim, pode ser que eu não planeje aquilo que há de vir. E talvez Cristo não veja ainda porque gerações passadas não planejaram preparar a nossa. Exatamente. E se ele chegar e encontrar a gente aqui fazendo o nosso trabalho, que bom, né? Que bom. Mas se por acaso eu não ver esse dia, a gente tem que viver aqui nessa terra para transformar o jeito que ela está, o jeito que as coisas estão, o jeito que a religião cristã está hoje no mundo. Eu quero chamar você que é jovem, eu quero chamar você a ser figura de transição. Não sei qual a sua idade, eu não sei quem você é, eu não sei quanto tempo de vida você tem, mas eu sei de uma coisa: a gente precisa mudar o que a gente é, a gente precisa mudar o que o mundo é, Júnior. A gente não pode ficar parado esperando as coisas acontecerem, nós temos que ser figura de transição, porque Deus chamou a gente para ser sal da terra. Amém. Deus chamou você para ser mais do que você imagina. Deus chamou você para ser agente de transição, para trabalhar pela transformação efetiva, pela mudança deste mundo.